É muito bom ter você aqui, onde nós vamos aprender da palavra de Deus, onde nós vamos meditar e ver o Senhor agindo de uma forma extraordinária através do poder dele na nossa vida. E por isso que neste momento eu queria que você convidasse ao Senhor através de uma oração, para que ministrasse a você a palavra dele, a vontade dele. Se você está aqui é porque Deus deseja falar ao seu coração. Nós temos meditado na palavra de Deus, buscando ensinamentos práticos, e talvez Deus tenha trazido você até este momento para que você pudesse ter um encontro com o Senhor. Podemos orar? Pai querido, obrigado, Deus, pela tua presença, e nós clamamos para que o teu Espírito Santo se manifeste de uma forma extraordinária na nossa vida nesse momento. Por isso nós confiamos que o Senhor está presente e que o Senhor pode falar conosco em nome de Jesus. Até que ele venha, Cristo é esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha,
em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor. Quais são os motivos que você deseja apresentar ao Senhor? Nós precisamos continuar orando, né, pela família ali do irmão Éder, que perdeu seu tio, Jesus Marim. O Senhor o recolheu e eu tive a oportunidade de estar com a família ali. Um tempo muito especial, de ver tanta dor no coração, mas de ver Deus presente, consolando, confortando. Nós vamos seguir em oração para que Deus continue consolando o coração de cada familiar ali pela perda do Senhor Jesus Marim. Nós vamos, como povo de Deus, continuar clamando ao Senhor. Ao mesmo tempo que nós temos motivos também de celebrar a Deus e agradecermos ao Senhor. Nasceu, no dia de ontem, a pequenina Lorena,
filha do Samir e da Maiara. Que Deus abençoe em nome de Jesus essa família linda, especial, e que a Lorena possa crescer cada vez mais no conhecimento, no amor e na graça desse Deus maravilhoso. Quais são os motivos que você precisa apresentar ao Senhor? Vamos orar neste momento, que você possa acompanhar aí mentalmente a sua oração e apresentar ao Senhor. Talvez você já tenha escrito aqui no chat, e o Senhor que conhece os nossos corações, Ele é aquele que há de agir de uma forma extraordinária. Pai querido, eu oro a Deus por cada motivo desse, ó Deus, que neste momento são apresentados pelos seus filhos, por aqueles que na mente e coração estão se apresentando diante do Senhor com os seus motivos, aqueles que compartilharam no chat, que o Senhor possa intervir em cada história, Deus, e agindo de uma forma especial e grandiosa. O Senhor, ó Deus, sabe daquilo que necessitamos, por isso nós apresentamos os nossos motivos para que o Senhor haja em nome de Jesus, Pai. Por isso, ó Deus, nós também nos lembramos com gratidão, ó Deus, e oramos ao Senhor, ó Pai, pelo nascimento da pequenina Lorena. Obrigado, Deus, por esse processo de gestação, que Samir e Maiara, Deus, possam ser conduzidos pelo Senhor, ó Deus, nesse primeiro momento ali no cuidado da pequenina Lorena, e que eles possam, ó Deus, experimentar o amor do Senhor. E nós agradecemos pela vida dela e clamamos a Deus também pelo consolo ao coração dos familiares ali do irmão Éder, da família Marim, que tem sofrido ali o luto, ó Deus, da perda do seu tio. Pai, que o Teu Espírito Santo haja de uma forma, ó Deus, especial, levando consolo a cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todos se confessarão, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todos se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Tudo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará
vai ter uma apresentação agora. Que essa música a gente possa ver o tamanho de Deus, como Ele é santo para sempre e como Ele não muda. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo para sempre. O teu povo canta santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás santo, santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam santo, toda a criação santo,
Eu quero convidar você a se colocar na presença de Deus neste momento, para que o Senhor ele fale ao seu coração de uma forma especial. Nós estamos meditando num texto da palavra de Deus, ali do livro de Abacuque, um profeta pré-exílico, que presenciou ali algo de extraordinário, Deus fazendo algo ali no meio do teu povo, mas não algo simplesmente bom, algo que estava levando dor ao coração daquele povo. E esse profeta, ele clama ao Senhor, ele intercede ao Senhor por causa de tudo aquilo que estava acontecendo. Abacuque estava ali presenciando momentos antes da chegada do rei Nabucodonosor com o seu exército para fazer cativo o povo de Deus. E esse ato estava sendo usado como exemplo para o povo, por causa do pecado, por causa da falta de arrependimento daquele povo. Mesmo Deus orientando através dos seus profetas várias vezes, não houve um quebrantamento no coração daquelas pessoas. E de repente aquele profeta começa a ver se aproximar ali o rei Nabucodonosor com o seu exército, fazendo atrocidades àquela nação e capturando-os como escravos naquele momento. Nós aprendemos na última semana que todo tipo de guerra traz sofrimento e angústia para a vida das pessoas. E é diante dessa situação de angústia, dessa situação de desespero, que Abacuque se coloca em oração na presença de Deus. Ele busca não somente a presença de Deus, mas a orientação, o entendimento sobre aquela situação, sobre o porquê que aquelas coisas estavam acontecendo. E chega um momento que ele até mesmo questiona o aparente silêncio de Deus diante de tanta dor e de tanta atrocidade. Até mesmo o porquê que Deus não intervia. Porque aquele povo que estava sendo ali, aquele que estava capturando o seu povo, era um povo muito mau, perverso, pior do que o próprio povo de Israel no entendimento do profeta. E no meio daquele caos, Deus começa a ensinar, Deus começa a trazer ao coração daquele profeta o entendimento de que eles precisavam aprender a viver pela fé. Abacuque capítulo 2, verso 4 vai dizer: eis que a sua alma está orgulhosa, falando a respeito daquele povo. A sua alma não é reta nele. E o Senhor diz: mas o justo viverá pela fé. E é baseado nessa verdade que eu e você, nós também nos dias em que vivemos, nas batalhas que enfrentamos, naqueles momentos em que o aparente silêncio de Deus começa a nos incomodar, nós precisamos aprender a viver pela fé. Quando nós vivemos pela fé, nós somos capazes de perceber o Espírito Santo de Deus agindo nos detalhes das nossas vidas, mesmo nos momentos de dor, mesmo nos momentos que enfrentamos lutas e batalhas. A percepção espiritual vem sobre a nossa vida e nós somos capazes de enxergar Deus agindo. O poderoso Senhor, que está no controle da nossa história, era o mesmo que estava no controle da história lá de Abacuque, daquele povo, e o Senhor estava ensinando-os a viver por fé. Eles precisavam aprender a crer que Deus estava presente em todos os momentos da sua vida. Você tem percebido Deus presente na sua vida em todos os momentos? Você tem percebido Deus presente mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que você queria? Você consegue ver a boa mão de Deus agindo em toda a sua história? A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e se nós cremos nisso, que é a verdade da palavra do Senhor, mesmo quando nós passamos por batalhas terríveis e enfrentamentos difíceis, isso vai redundar em glória ao nome de Deus e irá cooperar para o nosso crescimento, para o enriquecimento da nossa fé. Isaías, profeta também, lá que começou no pré-exílio, ele já ia falar a respeito desses planos exuberantes e maravilhosos de Deus. Lá no capítulo 55, no verso 8, a
palavra de Deus vai dizer: pois os meus pensamentos não são o pensamento de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos, do que os seus pensamentos. O conflito no coração de Abacuque se depara com a grandiosidade do poder de Deus descrita aqui por Isaías, lá no capítulo 55. O grande conflito do coração de Abacuque era por ver aquilo que estava acontecendo, e ele estava tendo de lidar com a sensação de injustiça da parte de Deus. Ele estava vendo o povo sofrer e Deus não agia. E por isso que ele se apresenta diante de Deus e diz: Senhor, até quando? Até quando? Até quando, Senhor? Você já ficou brigado com Deus por coisas que aconteceram? Talvez por algo que você tenha perdido, talvez por uma situação de perda de emprego, uma situação onde você se sentiu traído e de repente você estava vivendo ali com aquela sensação de injustiça, de que aquilo que estava acontecendo era demais para com você. Quando isso acontece, o nosso coração ele se entristece, e era mais ou menos um sentimento como esse que estava ali vivendo dentro do coração daquele profeta, o conflito que estava no coração daquele profeta. Tanto que no capítulo 1, verso 13, ele diz: os teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então por que toleras os perversos? Porque ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles. Olha a dificuldade do coração do profeta, onde ele conhecia quem era Deus, que não suportava a maldade. Ele conhecia o Senhor, que não tolera maldade. E ele diz assim: mas por que toleras o perverso? Em outras palavras, o senhor não está vendo? Por que fica calado enquanto os ímpios devoram aqueles que são mais justos? Ou seja, na mente e no coração daquele profeta, por pior que fosse o povo do Senhor, aqueles ímpios eram ainda piores. E naquele jeito de pensar humano do profeta, ele mergulha no meio da sua dor. E ele busca a presença de Deus. Eu, nos meus anos de ministério, tenho encontrado pessoas revoltadas com Deus por causa de coisas que aconteceram na sua vida. Eu tenho encontrado pessoas feridas por causa dos seus pecados, mas que acham, às vezes, as consequências dos seus pecados pesados demais para a sua vida, e, de repente, a pessoa acaba por viver uma vida de vitimização por causa da circunstância que está vivendo e não enxerga aquilo como consequência, talvez de escolhas ruins que foram feitas no passado. Eu conheci uma pessoa e eu tinha eles como grandes amigos lá em Curitiba, e naquele tempo de pandemia, Deus veio e recolheu o marido. E foi muito difícil, uma pessoa muito carismática, uma pessoa temente ao Senhor, vibrante diante de Deus, uma família linda e maravilhosa. E naquele tempo em que ele estava internado na UTI, entubado, nós, como povo de Deus, eu já estava aqui em Presidente Prudente, mas nós nos unimos em oração, clamando a Deus por um milagre do Senhor. E eu lembro que foram dias e dias recebendo notícias de melhoras, de pioras, até que chegou o dia em que aprouve a Deus recolher aquele servo do Senhor. Aquela esposa, ela ficou com o coração muito ferido, porque ela acreditava piamente que Deus o traria de volta daquela situação de coma. E ela acreditava de uma forma extraordinária. E de repente, quando aquilo não aconteceu, coube ao Senhor levar o seu marido, ela entrou num momento de angústia muito profundo, de decepção com Deus.
E eu lembro que um dia eu saí daqui de Presidente Prudente, fui até Curitiba e tive a oportunidade de sentar com ela. E no momento em que eu dei um abraço, ela chorou por alguns minutos de soluçar. E ela não se conformava com aquilo que estava acontecendo. A dor do coração daquela esposa, ao ver os seus filhos sem o pai. E ela começou a ter dentro do seu coração e nutrir dentro do seu coração um sentimento de injustiça. Um sentimento de não compreender o porquê que aquilo estava acontecendo. E de repente eu me deparo com uma pessoa completamente angustiada por causa das coisas não terem acontecido do jeito que ela queria. E ali está o início de uma revolta contra Deus. O que aquele coração estava por perceber era que os planos do Senhor eram muito maiores do que o dela. Por mais que fosse o desejo de ter o seu marido ali, ele estava sofrendo naquele leito de hospital. E quando ele fecha os olhos naquele leito de hospital e ele abre, ele contempla a face do Senhor Jesus, dando um abraço naquele filho querido, e a dor fica para aqueles que ficam aqui. E Deus começa a tratar o coração daquela esposa. Deus começa a tratar o coração daqueles filhos que já não tinham mais a presença do Pai. E o grande ensinamento para o coração e para a vida daquela família era: os planos do Senhor são maiores do que os nossos. São maiores do que os delas. E diante daquele momento, daquela situação, eles tinham duas opções. Quando nós passamos por circunstâncias como essa, às vezes de revolta por coisas que aconteceram, nós temos dois caminhos a seguir. O primeiro é o caminho da revolta, o caminho que vai trazer ainda mais dor, angústia, sofrimento, que vai fazer com que a gente não seja capaz de ver Deus agindo através do Espírito Santo. Agora, o outro caminho é o caminho da cura. É o caminho onde eu escolho viver pela fé e a confiar no Senhor, mesmo se eu não entendo o porquê aquilo está acontecendo e daquela forma. Mas quando nós optamos pelo caminho da cura, que Ele vai passar pela fé, nós estamos dizendo: Senhor, mesmo não compreendendo, eu quero ver o Senhor agindo. E era isso que estava acontecendo com Abacuque. Quando ele diz: olha, eu vou ficar ali na torre de vigia, aguardando o que o Senhor vai fazer, ele está dizendo: olha, Deus, eu sei que o Senhor é poderoso, mesmo não entendendo nada, eu escolho esperar. E ele orava ao Senhor. Mesmo no meio daquelas dúvidas da batalha, ele, Abacuque, escolheu a crer e viver pela fé e a confiar no soberano Senhor. Você já teve alguma situação na sua vida em que você se identifica com Abacuque? De mesmo não entendendo nada, você dizer: Senhor, Tu és o meu Deus e é poderoso e eu creio que o Senhor há de fazer algo em meu favor. Quando nós somos tementes ao Senhor e escolhemos o caminho da cura, nós vamos aprender a viver pela fé e confiar que Deus, o Senhor, Ele tem o melhor para a nossa vida. E aí, mesmo quando o coração está doendo por causa de tanta dúvida, a gente vai dizer: Senhor, me ajuda a crer. Eu sei que o Senhor está vendo isso, mas me ajuda a crer que o Senhor irá agir de uma forma extraordinária. E o profeta ali, nas suas orações, no rasgar o seu coração diante de Deus, ele levanta um clamor ao Senhor, dizendo: Deus, haja para que as pessoas possam ver a Tua glória, aquilo que está acontecendo. E ele diz assim, lá em Abacuque capítulo 3, no verso 2, Senhor, tenho ouvido a Tua fama e me sinto alarmado. Aviva a Tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faze-a conhecida. Na Tua ira, lembra-te da misericórdia. O clamor do coração daquele profeta, o clamor dele através de conhecer ao Senhor. Ele conhecia ao ouvir as histórias, talvez lendo ali o livro de Êxodo,
e vendo tudo aquilo que Deus tinha feito no passado para com o povo que era povo dele, ele começa a orar e a dizer ao Senhor: Deus, faz de novo as tuas obras. Em outras palavras, aquele profeta estava tentando dizer assim: olha, eu não quero só ouvir falar, mas eu quero ver o Senhor agindo. E ele diz: reaviva. Não só faça as obras, mas reaviva, incendeia o povo, o coração do teu povo. Realiza as mesmas obras que o Senhor fez no passado, de livramento, de cura, de restauração, de reerguimento daquilo que parecia somente escombros. Ele diz: reaviva, Senhor, faz de novo. É o desejo do coração daquele profeta, é o pedido, é o levantar do clamor do seu coração. E aqui eu vejo que tem uma lição, um ensinamento para mim e para você. Sabe qual é? Que quando a luta bate a porta do nosso coração, eu e você, nós precisamos aprender a buscar ao Senhor, a lembrar dos grandes feitos que Ele um dia já realizou e dizer: Senhor, faz de novo. Meu coração não está entendendo nada, mas eu quero ver o Senhor agindo no meio do caos, no meio da dor, no meio da luta, da angústia, às vezes do desespero que tem tomado conta do meu coração. E de repente, nós não mais citaremos histórias do passado, mas nós seremos conduzidos pelo próprio Deus a experimentarmos os grandes feitos do Senhor na nossa vida. Queridos, quando nós conhecemos ao Senhor, e nós temos o coração ensinável, nós vamos viver com a certeza da presença de Deus, da convicção da fé, da esperança e do amor de Deus sendo revelado e demonstrado a cada um de nós. Quando nós vivemos assim, Ele, o Senhor, irá nos conduzir a vivermos por fé e jamais perderemos a esperança, crendo, experimentando o amor prático de Deus nas nossas vidas. E de repente, Romanos capítulo 8 vai se tornar uma grande verdade que nós nos apropriamos no nosso jeito de viver. O texto vai dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você acredita nesse texto de Romanos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus? Se você crê, aprenda a descansar no Senhor. Entregue aquilo que tem roubado a paz do seu coração. E outro ensinamento é: aprenda a perceber o mover de Deus nas entrelinhas da sua vida, onde a mão do Pai de amor começa a envolver as circunstâncias da sua vida. Abacuque, aquele profeta, estava com o coração aberto para receber a vontade do Senhor, mesmo numa situação tão delicada que ele estava vivendo. Você, na sua vida, tem se apresentado diante de Deus com um coração aberto para aprender, um coração ensinável? Se você tem um coração ensinável, por que às vezes a revolta toma conta do teu coração? Por que às vezes você se deixa levar por sentimentos que fazem mal ao seu coração e à sua vida? Talvez ao se colocar na presença do Senhor, você precisa orar dizendo: Senhor, faz de novo a tua obra, Pai. Realiza de novo. Me deixa experimentar o agir do Senhor na minha vida e na minha história. Faz de novo, Senhor, faz de novo. Abacuque, ao clamar a Deus para que as obras do Senhor fossem conhecidas novamente, Abacuque, ele estava ao mesmo tempo clamando por um arrependimento sincero daquele povo rebelde. E ele clama a Deus por misericórdia. Ele clama a Deus para que o Senhor haja com misericórdia. Queridos, aquele povo havia pecado e de repente alguns daqueles começam a se apresentar, se vitimizando, dizendo que a mão de Deus era pesada demais. Aqui tem um outro ensinamento para mim e para você. Às vezes o nosso pecado trazem consequências e dor para a nossa vida. E às vezes quando nós estamos enfrentando a consequência daquele pecado,
O nosso coração ele é levado a se vitimizar e às vezes nós ignoramos de que aquilo é disciplina de Deus na nossa vida. Mas Deus, o Senhor, ele é tão rico em misericórdia que Ele nos dá a oportunidade de recomeçarmos. E quando nós escolhemos o caminho da cura e do recomeço, isso abençoa a nossa vida e vai trazer bênção da presença de Deus, porque Ele deseja nos perdoar. Abacuque capítulo 3, no verso 2, a palavra do Senhor vai dizer: mesmo que estejas irado, tem compaixão de nós. Mesmo que esteja irado, Senhor, tem compaixão de nós. O profeta nesse momento começa a clamar por misericórdia, mesmo sabendo do pecado daquele povo, da rebeldia do coração deles. E de repente nós vemos uma sequência onde neste livro de Abacuque Deus vai conduzindo aquele profeta, onde no início ele diz: Senhor, onde o Senhor está? O Senhor não está vendo o que está acontecendo? E de repente aqui no meio ele muda a sua oração e ele começa a clamar por misericórdia. Abacuque ali, ele estava entendendo que não existe nenhum justo. Ao mesmo tempo que ele reconhece que não existe injustiça em Deus. Não existe. E de repente, lá no final desse livro, lá no final dessa história, Abacuque ele chega a uma conclusão maravilhosa em oração. O texto lá no capítulo 3, no verso 17, a palavra do Senhor vai dizer: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. A declaração do profeta vem baseado no entendimento de quem é Deus. Em outras palavras, ele está dizendo: eu preciso crer e confiar em Deus, mesmo quando tudo não vai bem aos meus olhos. E aqui tem uma outra lição a ser aplicada na minha vida e na sua vida. Deus ele não deve ser adorado somente diante das bênçãos temporais. Deus não deve ser adorado somente por aquilo que Ele pode oferecer para você, mas Ele precisa ser adorado por Ele mesmo, pois Ele é o soberano Senhor que merece toda a nossa adoração. Eu não sei o que tem levado você a adorar a Deus. Talvez você se achegue na presença de Deus porque você tem pedido algo ao Senhor, seja pessoal, seja talvez para sua família, por pessoas que você conhece, ou porque você deseja obter algo de Deus. E eu quero dizer uma coisa muito sincera: Deus ele pode até dar a você, mas essa não deve ser a razão da sua adoração. Você tem que louvar a Deus quando Ele faz esse tipo de coisa. Mas a razão da sua adoração precisa ser o próprio Deus. Em outras palavras, se você tem ido até a tua igreja em busca de algo, cuidado. Cuidado. Você precisa aprender a estar diante de Deus em adoração por aquilo que Ele é na sua vida e não por aquilo que Ele pode oferecer a você. Sabe por quê? Porque se um dia você pedir algo que Ele não conceder ou não lhe der, você pode se revoltar e abandonar a sua fé. Muitas pessoas têm trocado o valor, a essência da verdadeira adoração ao Senhor por causa de circunstâncias, por causa de pessoas, por causa de feridas dentro do coração, porque alguém disse alguma coisa. E de repente o foco da minha adoração não é mais adorar ao meu Senhor e ao meu Deus por aquilo que Ele é, mas a circunstância tem levado a roubar a essência da verdadeira adoração dentro do nosso coração. Queridos, a palavra de Deus diz que o Senhor procura adoradores
que o adorem em espírito e em verdade. O adorador que adora ao Senhor em espírito e em verdade não é baseado naquilo que Deus pode oferecer, mas naquilo que Deus é. Como você tem adorado a Deus? Como você tem se apresentado diante do Senhor? Será que a sua experiência de adorador ela é baseada naquilo que Deus pode oferecer para você? Eu queria levar você a refletir a respeito disso. E se for assim, você precisa conversar com Deus e dizer: Deus, me ensina a adorar por aquilo que Tu és e não por aquilo que o Senhor pode me oferecer. Queridos, quando nós vamos até a presença de Deus, somente interessados naquilo que Ele pode nos proporcionar, o nosso coração pode desanimar no meio do caminho, porque nós vamos encontrar pedras de tropeço, situações e circunstâncias que vão, às vezes, nos entristecer. Mas quando a essência da verdadeira adoração está no nosso coração, a gente vai aprender a fazer o mesmo que Abacuque. E nós vamos dizer: mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uvas nas videiras, da mesma forma como o profeta disse: olha, mesmo falhando a safra de azeitonas, ou seja, mesmo no meio de escassez, mesmo no meio de tudo ainda, eu exultarei no Senhor, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. E nada nem ninguém pode roubar a essência do coração de um adorador que conhece ao Senhor e que deseja estar diante da presença santa do Deus Santo. Não permita que nada nem ninguém roube essa essência do seu coração e que você, quando passar por aqueles momentos de conflito, possa chegar à mesma conclusão que Abacuque, que Isaías, que Jó, que tantos homens de Deus tiveram, de que Deus é soberano, independente das circunstâncias, e merece ser adorado. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e a sua história seja completamente transformada pelo poder de Deus. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, o meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem
chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Que você possa viver a sua vida crendo que Deus está presente em todas as circunstâncias e que nos momentos de luta sua fé seja aperfeiçoada e você aprenda a viver pela fé, confiando no Senhor, e que você seja o verdadeiro adorador, que busque a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode oferecer a você. Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero você no próximo domingo às 9 da manhã aqui na nossa Escola Bíblica Discipuladora e também às 19h30 aqui na nossa celebração. Venha participar do culto presencial conosco. Deus te abençoe. É muito bom ter você aqui em nome de Jesus.